Oi, gente, meu nome é Ana Luísa. Novamente eu vou estar aqui hoje para a gente começar a nossa aula 2. A gente vai terminar a localização espacial e já vamos direto para a cartografia, que é um assunto que cai muito no Enem. É um dos nossos assuntos-chave aí para o Enem, de maior incidência. Na aula passada a gente falou de latitude, então a gente tratou dos paralelos, a gente falou bastante do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e sobre a linha do Equador também. Nessa aula específica, a gente vai tratar de um outro conceito análogo à latitude, que é a longitude, e vamos tratar os fusos horários, e a partir disso a gente vai começar a falar sobre cartografia especificamente. Bom, longitude. Na última aula, a gente viu que os paralelos, que são essas linhas aqui, essa aqui é a linha do Equador, todas essas linhas que se você chegar mais perto aqui, você vê elas deitadas horizontal, esses são os nossos paralelos. Os nossos meridianos são essas linhas que saem do polo verticalmente e cortam o globo. Todas essas linhas aqui, verticais, são o que a gente chama de meridianos. Lembrando que o mundo, a gente vai ter que ter essa noção tridimensional do mundo e que essas linhas, elas não são linhas retas. Às vezes a gente fala linha, dá a impressão de que elas são retas. Elas somente são retas bidimensionalmente quando a gente passa esse globo para um papel. E a gente vai ver que isso tem uma deformação que a gente vai estudar mais especificamente em cartografia. Agora, o que a gente tem que saber de forma mais precisa é que esses meridianos, eles têm uma linha referencial, uma linha referência, assim como a gente tinha o Equador como referência de paralelo. Essa linha referência, ela fica na Europa, na Inglaterra, no Reino Unido, de forma mais específica. Aqui, ela passa, por convenção, numa cidade que chama Greenwich. E ela divide o nosso globo, divide a nossa Terra, em hemisfério leste e hemisfério oeste. Aqui, o hemisfério leste. Aqui, o hemisfério oeste, que é onde nós estamos inseridos totalmente no hemisfério oeste. Dito isso, o globo, por ser uma esfera, se aproxima, é um geóide, na verdade, mas a gente aproxima para a fórmula de uma esfera. Ele tem 360 graus. O nosso dia, a gente aproxima a duração do nosso dia para 24 horas. Na verdade, não são 24 horas, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E essa diferença de horário, todos os dias, durante 4 anos, vai compensar a existência do ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, que é quando o nosso ano tem um dia a mais, para compensar essa diferença, esse arredondamento dos horários do dia. É importante dizer sobre isso que a nossa Terra, ela está sempre em movimento de rotação, entre outros movimentos, mas, por exemplo, está sempre no movimento de rotação. Esse movimento de rotação, vamos usar como referência o Brasil. Aqui está o Brasil. Esse movimento de rotação é pro leste. Então, ele vai girar pro leste, sentido leste. Então, é do oeste pro leste. Aqui está o oeste, então sempre vou redirecionar pro leste que está aqui. Então, ele daqui, ele vai girando para cá. Nunca para cá. Sempre para cá. Óbvio que tem uma inclinação e tem movimento de translação também. Então, se a gente for fazer uma coisa mais real, vai ser assim. Ele vai girando em torno do Sol. Em torno do Sol. Bom, é isso. Então, pensando em termos de fuso horário, pensando nos dias, na rotação e nos dias, se a gente pegar 360 graus, que é a nossa esfera, e dividir pela quantidade de horas no dia, que é 24 horas, a gente vai encontrar 15 dessas linhas. A gente vai encontrar, a gente vai encontrar 15 de resultado, porque a gente vai pegar os graus e dividir por 24 horas. Então, a cada 15 graus, né, são 24 linhas no caso, né, que são 24 horas no dia, eu falei errado. Então, a cada 15 graus vai ter uma outra linha. Então, vamos supor, aqui tem um paralelo. Aqui tem um paralelo. Aqui tem outro paralelo. Essa distância aqui é de 15 graus. Então, essas linhas do fuso horário, elas são marcadas de 15 em 15 graus. Sendo que a cada 15 graus que a Terra rotaciona, tipo assim, a Terra fez um movimento de rotação, completou 15 graus. Esse movimento demorou 1 hora para acontecer. Esse movimento aqui, ó. 1 hora.
Por isso que a gente divide essas linhas de fuso horário de 15 em 15 graus, porque a cada 15 graus a Terra demorou 1 hora para fazer. Então, a cada 15 graus que você tem um fuso horário diferente, você tem 1 hora diferente por conta do movimento de rotação. Essas divisões é uma forma de quantificar essas horas, para a gente conseguir criar essas zonas de fuso horário na Terra. E o que acontece, de forma mais específica, é, por exemplo, você pega um ponto desse globo e você tem que encontrar o meridiano mais próximo desse ponto. Normalmente, por convenção, a gente pega um meridiano aqui, para ficar justo, e nesse meridiano a gente anda 7,5 graus para leste e 7,5 graus para oeste. E todo o território que está dentro desse intervalo aqui, ele pode escolher qual fuso horário que ele pretende ficar. Vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, aqui onde tem mais território. Aqui, 7,5 graus para cá, 7,5 graus para cá. Todo esse território tá usando esse fuso horário aqui. Só que se o território estiver aqui, bem no 7,5, e ele puder escolher entre esse aqui, entre esse meridiano e esse meridiano, porque esse meridiano vai fazer a mesma coisa, 7,5 para cá, 7,5 para lá. Que essa é a zona de horário dele. E aí o território está bem aqui no meio. Ele pode escolher qual fuso horário ele quer respeitar. Como ele está no 7,5, ele pode escolher. Mas, de forma geral, isso é mais uma exceção. Você pega a linha, traça 7,5 para cá, 7,5 para cá. Esse é o fuso horário que segue essa região que está nesse intervalo. É assim que a gente divide o fuso horário. Ah, mas aí, quando eu vou viajar, por exemplo, para onde eu estou indo, se vai adicionar, se vai retirar a hora, se vai adicionar um dia, se vai diminuir um dia. Como que a gente marca isso? A gente costuma falar que o leste, né, pensando em hemisférios, o hemisfério oriental está sempre na frente do hemisfério ocidental. Como assim na frente? A gente marca a linha internacional de data, é uma linha que fica aqui, no meio do oceano. Aqui, ó, aqui é o Brasil, tá vendo? E aqui é a Oceania, na Austrália. Aqui é a Austrália, Nova Zelândia, enfim. Tem essa linha aqui, ó, no meio do nada. Essa linha aqui no meio do nada. Essa linha aqui a gente chama ela de linha internacional de data. É ela que você vai atravessar e você vai mudar de dia. Você tem 2 jeitos de mudar de dia. Ou você espera meia-noite ou você atravessa essa linha. Mas aí, qual é o sentido dessa linha? Eu não disse que o hemisfério leste está sempre adiantado em relação ao hemisfério oeste? Então, aqui é o hemisfério oeste, certo? Então, se eu cruzar essa linha daqui do Brasil até aqui a Austrália, eu vou acrescentar um dia, porque a Austrália está sempre adiantada em relação ao Brasil. Porque, de acordo com a nossa linha de Greenwich, esse território aqui está no hemisfério leste e está mais adiantado em relação ao hemisfério oeste por conta do movimento de rotação da Terra, que esse movimento acontece sempre em direção ao leste. Então, o leste está sempre adiantado, porque olha só, eu tô aqui já é o novo dia. Esse movimento, ele tá assim, ó. Então, essa Terra tá sempre para lá. Tá sempre antes, tá sempre antes, sempre antes, sempre antes, sempre antes, sempre antes, por conta da direção do movimento da Terra. E unicamente por conta disso. Aí aqui, essa linha internacional de dados, se eu tô aqui no Japão e eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou diminuir um dia, porque eu tô saindo do meu hemisfério leste e indo para o hemisfério oeste, que tá sempre atrasado. Então, se eu tô saindo do hemisfério leste, ou da Rússia, onde seja, e eu atravessar essa linha, eu vou estar diminuindo um dia. Uma coisa é que não muda o horário. Na linha internacional de data, é sempre o mesmo horário, é sempre a mesma hora. Não muda o horário, apenas muda um dia. Você adiciona ou subtrai um dia. Bom, vamos falar sobre o Brasil agora. O Brasil é um país com dimensões continentais. Dimensões continentais, aqui o nosso Brasil. Lembrando que se você tiver um atlas, é bom você pegar um atlas também. O Brasil, por ter uma dimensão longitudinal grande, que essa longitude aqui é esse espaço horizontal, tá vendo? Isso aqui é longitude. Isso aqui é longitude. Quando você pega esse espaço horizontal, lembra que na aula passada a gente falou de latitude, que é esse espaço vertical? A longitude, ao contrário, é esse espaço horizontal. Então, aqui, longitude, 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 longitude. Tá vendo que eu peguei aqui? Aqui tem uma linha, aqui outra linha, aqui outra linha, outra linha. Então, o Brasil, ele é cortado por muito desses meridianos, o que indica que ele tem mais de uma zona
de horário, mais de um fuso horário. O Brasil, na verdade, ele tem 4 fuso horários. Que a gente vai... Lembra que eu falei no início da aula que o Brasil está inteirinho dentro do hemisfério oeste. Então, todos os fuso horários que eu vou falar aqui, ele está no hemisfério oeste. Como nós temos 2 hemisférios e temos 360 graus, a gente sempre gradua a longitude 180 graus leste e 180 graus oeste. Então, nossa longitude sempre vai de 0 a 180 e você tem que indicar onde está esse hemisfério. A mesma coisa que a gente tinha falado para a latitude. Era de 0 a 90, sempre, mas ou é 0,90 norte ou 0,90 sul. Então, você sempre tem que indicar se é leste, se é oeste, se é norte, se é sul. Dito isso, voltando aos 4 fuso horários do Brasil, todos os nossos fuso horários vai ser um número e o oeste. Um número e o oeste. Representado pela letra O, ou por W, que é em inglês. Então, sempre vocês vão encontrar, tipo, 30 graus W, 30 graus O, que quer dizer oeste. Quando for leste, vai ser tipo 30 graus L, de leste, ou 30 graus E, de east, em inglês. Eu indico que vocês anotem isso, porque às vezes cai em inglês. É uma sacanagem, mas às vezes cai. Então, vamos lá. Vamos para os nossos 4 fuso horários. O primeiro deles é o 30 graus oeste, que só é utilizado em um território do Brasil, que é aqui em Fernando de Noronha. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui é o nosso meridiano de 30 graus oeste, e ela sempre a gente vai falar em relação a Greenwich, tipo assim, a quanto que ela tá atrasada de Greenwich. Não é 30 graus oeste? Eu não disse que a cada 15 graus é 1 hora? Então a gente tá 2 horas atrasado de Greenwich. Como que a gente sabe? Aqui eu tô 30 graus oeste. Aqui eu tô 15 graus oeste, aqui eu tô em Greenwich. Então, 1 hora, 2 horas. E nós estamos atrasados em relação a Greenwich, porque nós estamos mais a oeste do que a leste. E lembra que eu falei, se você está a oeste de Greenwich, você está atrasado em relação a Greenwich. Se você está a leste de Greenwich, você está adiantado em relação a Greenwich. Que é a nossa referência, tal como a gente teve a referência de latitude para Equador. Esse aqui só tem aqui, em Fernando de Noronha. Aí a gente vai pro próximo, que é esse daqui. Aqui estava o de 30 graus. Esse aqui é o nosso de 45. Ele corta aqui, esse de 45, 45, 45, 45. E se você for 7,5 graus para cá e 7,5 graus para cá, você consegue ver que ele pega uma porção muito grande do nosso país. A maior porção do nosso país tá nele. Aqui, todo esse território aqui, ó. Todo esse território aqui. Se você tampar aqui, você tem uma noção melhor. Tá vendo esse território? Ó. Esse é o nosso fuso horário mais importante. Pode colocar estrelinha, grifar de sangue. É o nosso fuso horário mais importante, 45 graus oeste. É o nosso horário de Brasília, que a gente sempre fala nos jornais. É o horário de Brasília. Então, ele tá em todo o sudeste, no sul, no nordeste, Goiás, Distrito Federal, né? Que é o nosso horário de Brasília, além do Pará, Amapá e Tocantins. Então, ele pega a maior porção em termos de estado do Brasil. O próximo deles, ele está 3 horas, né? 3 horas atrasado em relação a Greenwich. O nosso próximo do Brasil é o 60 graus oeste, que é adotado pelo Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rondônia. Que ele tá, não sei, 45, ele tá aqui. É esse aqui. Então, você tem 7,5 para cá, 7,5 para cá. E a gente tem mais um, que é um meridiano que corta no Acre, que é o nosso último fuso horário, que pega uma parcela bem pequenininha do Acre e do Amazonas. Ele é menos importante. Então, o mais importante de todos é o 45 graus oeste, que é o nosso horário de Brasília, nosso horário de referência no Brasil. Dito isso, agora que vocês já sabem identificar os fuso horários, a gente vai resolver questões de fuso horário mais pra frente, mas só para deixar clara essa parte, que agora que nós já vimos a latitude e vimos a longitude, a gente consegue cruzar esses dois dados. E quando você cruza uma linha vertical com uma linha horizontal, você tem um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção a gente chama de coordenada geográfica. Vamos pegar nosso globo de novo para entender o que é isso. Por exemplo,
Vou pegar o exemplo mais clássico que tem, que eu vou pegar a linha de Equador junto com o Greenwich. Então, aqui nós temos a linha... Aqui nós temos a linha do Equador, está o meu dedo, e aqui está Greenwich. Onde está o meu dedo é um ponto. Esse ponto tem uma coordenada geográfica, que a latitude vai ser 0, né? E a longitude também vai ser 0. Esse ponto aqui é uma coordenada geográfica. Agora, qualquer ponto, qualquer lugar do globo que você colocar o seu dedo, vai ser uma coordenada geográfica. Aí ela vai ter um valor de 0 a 90 para latitude, ou seja, 0 a 90 norte, 0 a 90 sul, e ela vai ter um valor de 0 a 180 de leste ou oeste. É assim que a gente gradua uma coordenada geográfica. Então, ela sempre vai ter 150 leste e 45 graus sul, por exemplo. Isso é uma coordenada geográfica. É sempre um ponto. Agora, a pergunta da geografia é sempre onde. Então, a gente usa muitas coordenadas geográficas para indicar onde é esse onde, de qual é o local que você está se referindo. Por exemplo, se você pegar uma latitude muito alta, tipo próxima de 90, você sabe que esse lugar está mais próximo do polo, então você consegue imaginar certas características desse local. Além disso, sobre as coordenadas geográficas, como que a gente encontra elas? A gente tem um sistema de sensoriamento, que é o nosso sistema de posicionamento global, que a gente chama de GPS. Acontece que o GPS ele foi criado primeiramente pelos Estados Unidos em operações militares. E depois que ele foi disponível para a população civil. Primeiramente, quando ele foi disponibilizado para a população civil, ele tinha erros programados. Então, tinha alguns erros propositais nesse sistema, para que a população civil não tivesse pleno acesso a esse tipo de informação, porque ele era utilizado para guerra, para fins militares. Então, não era interessante para o governo americano disponibilizar esse tipo de recurso para a população civil. Ele funciona por um sistema que a gente chama de trilateração. Ou seja, o GPS americano, o GPS a gente chama só esse projeto americano, porque existem outros projetos. O GPS não é um nome genérico, é o específico desse programa americano, que é o que a gente usa aqui no Brasil também. Eles têm 27 satélites que ficam em órbita na Terra, então são 27 satélites que ficam em órbita na Terra, 24 em funcionamento e 3 desses satélites de reserva, caso algum desses 24 dê algum problema. E o que acontece? Esse sistema de trilateração é exatamente esse nome, 3. Então, vai ter 3 satélites, vamos supor que você tenha um ponto, aí você pega esse ponto e você pega os 3 satélites mais próximos que vão estar fazendo uma intersecção nesse ponto. Então, é como se você pegasse exatamente aqueles diagramas que vocês vão ver na matemática, uns diagramas de Euler, se eu não me engano, que são aqueles quando vocês estudam conjuntos. Você vai colocar uma área de cobertura de um satélite, a área de cobertura de outro satélite e a área de cobertura de outro satélite. Em algum momento, essas 3 áreas de cobertura desses satélites vão se interseccionar num ponto. Esse ponto que ela se interseccionou é a sua coordenada geográfica. É o ponto que você se encontrou. Então, vamos supor, onde você está agora, você parado assistindo essa aula. Os 3 satélites que estiverem mais próximos de você, nessa área de cobertura, vão entrar em intersecção para encontrar a sua coordenada geográfica. É assim que funciona um GPS pelo funcionamento pelo sistema de trilateração. Um exemplo, né? Não sei se dá para vocês verem. É isso aqui que eu tô falando. Desenha, ó. Uma área de cobertura do satélite 1, satélite 2, satélite 3. Aonde esses 3 satélites se encontram, eles têm esse pontinho preto aqui, que é a sua coordenada geográfica. Essa operação que eu falei de erros propositais, ela foi cancelada. Hoje em dia, o GPS que a gente usa é realmente o GPS correto, o GPS sem erros programados, ele já é aberto para a população civil. E, além disso, os russos têm um sistema também que é chamado de GLONASS. Eles não usam o GPS americano, né? Por diversas questões geopolíticas. A gente vai estudar também. Eles não usam o sistema americano. Eles usam o próprio sistema de GPS, porque é como assim, se você usa, igual no Brasil a gente usa o sistema americano, esse tipo de informação vai para os Estados Unidos. Então, os russos não vão ceder esse tipo de informação, então eles têm um sistema próprio que chama GLONASS, que é o projeto deles. A União Europeia, que é um bloco econômico,
a gente vai estudar também em geopolítica, ela também tem um sistema próprio, está lançando um sistema próprio que não está disponível para a população civil ainda, mas é um projeto que chama Galileu. E ele já está em formulação já faz alguns anos e tem uma previsão aí de ser disponibilizado. Isso é mais uma questão de atualidades, que é importante vocês saberem sobre isso. E dessa aula é isso. Mas vamos lá, que essa aula é importante. Aqui. Enem 2014, questão 177. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Então, o tempo da viagem é 6 horas. Eles sempre pegam um voo que sai de A às 3 horas e chega à cidade B às 6 horas. Então, o que aconteceu? Se você pegar aqui da cidade A e adicionar 6 horas, daria 9 horas da noite. Então, se ele chegou lá 3 horas antes, né, das 9 horas da noite, isso significa que você teve que diminuir, né, subtrair esse fuso horário. Então, ele está indo para um lugar que está mais atrasado em relação à cidade A. Então, ele está indo de leste para oeste. Então, essas 3 horas de diferença que são as 3 horas a menos. Então, ele está a 3 horas a menos de horário do que a cidade A. Então, quando na cidade A é 3 horas, lá é meio-dia. Quando na cidade A é 9 horas, que é o horário de onde você saiu, aqui é às 6 horas. Então, você sempre vai fixar o horário da cidade A, adicionar às 6 horas e depois encontrar a diferença com o horário da cidade B, que foi o que eu fiz aqui. Para descobrir qual é a diferença de horário entre as duas cidades, que é o que eu fiz. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13 horas do dia seguinte. Então, agora você vai sair de B e você quer ir para A. Você não reduziu 3 horas para ir para B? Então, agora você tem que acrescentar 3 horas para ir para A. Então, se você tá em B e você tem 6 horas de viagem e você quer ir para A até às 13 horas, você vai diminuir 3 horas nesse horário em A, que é o horário que vai ser na cidade B, quando você tiver que chegar na A. Então, você tem que pegar esse horário aqui, diminuir 3 horas. Então, vai ser 10 horas da manhã na cidade B, quando você estiver chegando na cidade A 1 hora. E aí, a partir disso, você diminui o tempo da viagem, que é 6 horas, para saber o horário que você tem que sair da cidade B. Então, se o horário que você vai chegar na cidade A é 10 horas na cidade B, e você tem que diminuir o tempo da viagem, então é 10 horas da manhã, menos 6 horas. Então, você tem que sair da cidade B às 4 horas da manhã. Que é essa resposta aqui, nem vi que estava aparecendo a resposta. Tá aqui, 4 horas da manhã. Uma outra questão. Próxima questão. Enem 2011. Aqui tem um mapa do Brasil. Aqui tem o fuso horário. E aqui tem outro fuso horário. Esse aqui é 45 graus oeste. Esse aqui é 60 graus oeste que a gente viu. Uma família partiu de Porto Alegre, às 8 horas da manhã, no dia 1º de janeiro de 2010. Portanto, dentro do período de vigência do horário de verão, ou seja, na época existia o horário de verão, que é o que eu expliquei na última aula, do horário de verão, com destino a Belém do Pará. Belém do Pará, lembra que eu expliquei, está muito perto da linha do Equador, não tem horário de verão em Belém do Pará. Então, a gente vai sair de uma cidade que tem horário de verão, ou seja, ela está adiantada 1 hora, e vai para uma cidade onde não tem horário de verão. E se você reparar aqui, ó, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belém do Pará, aqui no Pará, elas estão na mesma zona de fuso horário. Apesar da distância, que é uma distância só latitudinal, né? Vai mudar só a latitude, não a longitude, então vai ser no mesmo horário de verão, o mesmo fuso horário. A viagem será feita de automóvel e terá duração de 56 horas. Qual o dia e a hora da chegada dessa família à capital paraense? Então, vamos lá. Essa família está saindo de lá às 8 horas da manhã. Você sabe que cada dia tem 24 horas. Quantos dias você consegue tirar desse horário aqui? Eu subtraí 48 horas. Então, você vai adicionar 1º de janeiro mais 2 dias, que seria dia 3 de janeiro. E aí, você sobra 8 horas aqui. Só que o que acontece?
Aqui são 8 horas, certo? Você vai adicionar 8 horas, vai dar as 4 horas da tarde. Só que em Belém do Pará não tem horário de verão. Então você tem que subtrair 1 hora. Então você vai chegar lá no dia 3 de janeiro, às 15 horas. Resposta correta. Bom, gente, é isso por hoje. Bons estudos. E qualquer coisa, estamos aí para eventuais dúvidas. Meu Deus, eu não consigo desligar aqui. Ai. Muito obrigada pela aula de hoje. Bons estudos.